Olá para você que acompanha todas as atualizações do portal Banda B. Está começando mais uma entrevista. Eu sou o Rodrigo Silva e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Pesquisadores da Escola de Medicina da PUC Paraná comprovaram a relação entre a Covid-19 e o risco de parada cardíaca, fibrose e arritmias. Ou seja, além dos efeitos sistêmicos por todo o corpo, a Covid também pode deixar sequelas ali no coração. Em algumas cidades brasileiras, a cardiopatia, que é quem já tem problemas no coração, já teve, é a primeira na lista de comorbidades como fator de risco. No Paraná, a cardiopatia também é uma das primeiras colocadas na lista. Mas por que exatamente que isso é um risco? Qual é a relação entre Covid-19 e possíveis problemas no coração? Para falar sobre a pesquisa e sobre a relação entre o Covid e esses problemas da cardiopatia, eu converso hoje com a cardiologista Camila Hartmann, que é professora da Escola de Medicina da PUC Paraná. Doutora, obrigado por aceitar o convite da Banda B. Obrigada a vocês, é um prazer estar aqui. Já falando dessa pesquisa, doutora, o estudo em andamento, né? Mas vamos começar já com uma pergunta mais abrangente para introduzir o assunto. Queria que a senhora explicasse um pouco como que esse estudo foi feito e quais são as conclusões dele até agora, já que o estudo continua. Sim, a gente já está concluindo uma primeira análise e que já vai ser lançada em revista nos próximos meses, mas como é que foi feito o estudo? O estudo foi feito principalmente o ano passado, na verdade, no pico da pandemia. Foram coletadas biópsias de coração de pacientes que foram a óbito pela Covid-19, e essas biópsias foram comparadas com pacientes controles, pacientes que foram a óbito por outras doenças que não a Covid-19. A gente pareou esses pacientes, então, para cada óbito por Covid-19, a gente pareou com 2 óbitos por outras doenças para fazer a comparação dessas lâminas. Então, essas peças foram levadas para o laboratório, a gente fez um tratamento dessas peças, colocou em lâminas e fez inicialmente uma coloração para avaliar o tecido em si, e depois a gente fez uma técnica chamada de imunohistoquímica, que é uma técnica onde a gente tem alguns reagentes específicos contra algumas proteínas que marcam essas proteínas. Então, a gente já tinha um conhecimento inicial das vias inflamatórias da doença, porque a gente já estava estudando o pulmão na época, e baseado nisso a gente pegou esses marcadores e colocou no coração para ver se o que acontecia no pulmão poderia acontecer de fato no coração. E os nossos resultados mostraram que sim, a Covid-19 é uma doença que tem um comportamento diferente das outras doenças virais que a gente estava habituado. Doutora, a gente sabe que a COVID pode danificar vários órgãos do corpo, mas o que a senhora tem visto que é mais comum no caso do coração? Mais comum. Então, assim, na verdade, tem várias vias que são ativadas, mas a gente tem como padrão ali uma ativação inflamatória bem importante. Do tecido do coração, e principalmente ali a gente consegue verificar bastante células inflamatórias entre as células de contração do músculo cardíaco. Além desse processo inflamatório exuberante, a gente tem a ativação da camada interna do vaso, que a gente chama de célula endotelial. Então, essa célula de dentro do vaso também ela está hiperativada, o que faz com que a gente tenha aí uma probabilidade maior de microtromboses, que são a formação de pequenos coágulos ali, então isso de fato acontece. E a gente verificou também no tecido que entre as células do coração, na fase aguda da doença, a gente tem uma separação, assim, dessas células, e no meio dessas células fica bastante inchaço, edema, Isso para o coração é muito até mais danoso do que para outros órgãos, porque a condução do impulso nervoso no coração depende dessas junções entre as células. Então, como elas estão separadas por inchaço, edema, por causa da inflamação,
isso pode propiciar as arritmias cardíacas na fase aguda da doença, né? E daí tem a avaliação depois que a gente fez um pouquinho mais para a fase crônica. E, bom, a gente está falando de uma série de inflamações e como que isso funciona no caso das sequelas, né? Daí a gente pergunta já sobre as sequelas especificamente. O paciente precisa controlar constantemente com o cardiologista para ver como é que isso está, independente se teve COVID leve ou grave, como que isso funciona? Sim. As principais alterações, então, todos esses pacientes que a gente estudou tiveram COVID grave, né? Porque foram pacientes que foram a óbito por COVID-19. Então, no nosso estudo, a gente não avaliou os pacientes com COVID moderado ou COVID leve, né? Então, todos os pacientes, se eu falar de outra forma, a gente vai ter um viés aí de estudo. Então, a nossa avaliação foi principalmente nos pacientes COVID grave. Então, esses pacientes que foram para a UTI ou que foram internados, a gente usa um marcador durante o internamento chamado troponina, né? Que é um marcador que, se ele vem aumentado no sangue, fala a favor de que tem algum acometimento do coração. Então, isso foi importante porque foi um critério também de seleção do meu estudo. Então, a gente sabia já que esses pacientes tinham esse marcador alterado no sangue, ou seja, eles deviam estar fazendo algum acometimento cardíaco que a gente não sabia qual era. Então, e aí a gente estudou qual que era esse acometimento. Então, esses pacientes, né, com COVID grave ou moderado, que tiveram esse marcador alterado no sangue, essa troponina, esse grupo de pacientes, sim, tem que sair do hospital com acompanhamento cardiológico, para a gente ver quais são as reais repercussões que aconteceram no coração deste paciente. A gente sabe, né, de qual que são as probabilidades, mas a gente tem que avaliar daí a condição individualmente, por enquanto que a gente não tem dados mais robustos populacionais. Doutora, a gente sabe que a cardiopatia é realmente um dos fatores de risco para a COVID, e tenho ouvido assim de muitas pessoas que um estilo de vida mais saudável, com atividades físicas, vai ajudar, digamos, a ter uma proteção a mais, principalmente para quem tem problemas no coração mesmo. Como é que a senhora tem visto isso? No pós-Covid, então, o paciente que já teve Covid, como que ele deve se comportar após isso? Isso. Tá certo. Então, assim, no pós-atendimento de Covid, primeiro que a gente tem um fator de confusão ali, porque muitos pacientes saem com muito cansaço, né? E esse cansaço, ele tende a ser meio que multifatorial, porque o paciente tem um acometimento grande do pulmão, ele fica muito tempo internado, então ele tem uma redução da massa muscular e se sente mais fadigado, e esse cansaço também pode ser pelo coração. Então, por isso que é importante o acompanhamento para a gente, né, o médico conseguir definir quanto que é da parte muscular, quanto que é da parte pulmonar, o quanto que o coração foi acometido durante a doença, para a gente conseguir definir a melhor estratégia no pós. Mas esse pós, ele exige uma fase aí de reabilitação, né? Então, o paciente ele tem que voltar a fazer suas atividades diárias e ele tem que ir aumentando esse grau de exercício, né, gradualmente, proporcionalmente, para que ele volte a ter um estilo de vida que ele tinha anteriormente. E a gente já sabe, assim, por estudos já de longa data, que, né, atividade física, né, hábitos de vida saudáveis, alimentação, né, estão completamente relacionados a uma boa saúde cardiovascular. Doutora, recentemente o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, citou miocardite como uma das razões para que o Ministério da Saúde não recomendasse a vacinação de adolescentes, né? Agora, ontem, até o Supremo Tribunal Federal deferiu uma liminar que garante essa imunização, né, para os estados e municípios. Mas queria saber um pouco mais sobre essa miocardite, o que ela é e qual que é a relação dela exatamente com a COVID, o que o ministro pode querer dizer nesse caso, de acordo com os estudos que a gente tem até agora. Perfeito. A miocardite, o termo miocardite significa inflamação do músculo cardíaco,
né? Isso que é uma miocardite. Ela pode ter vários fatores que desenvolvem ela, e a gente já sabia que a infecção viral era um dos possíveis fatores, né? Então, só que esse termo miocardite, na parte médica, ele tem que ser comprovado pela lâmina da histologia, né? A gente tem que ver as células inflamatórias em maior quantidade ali no tecido cardíaco. No caso do meu estudo, a gente mostrou que, na verdade, sim, tem um aumento, né, das células inflamatórias, mas às vezes não preenche critério para miocardite, que é um critério bem específico. Mas a gente tem a maior quantidade de substâncias inflamatórias na região, né, bastante exacerbado. Então, isso que está um pouco confundindo até a equipe médica, né, se a gente define isso como miocardite ou se a gente define isso como acometimento cardíaco secundário à inflamação sistêmica, enfim, né. Mas, sim, a gente pode falar que tudo isso que eu falei até agora é, sim, uma possibilidade de miocardite, que é a inflamação do músculo cardíaco. Isso trata exatamente como? A miocardite, a gente não trata especificamente ela, a gente tem que tratar a doença que causa ela, né? Então, na verdade, o tratamento da miocardite é o tratamento da COVID-19 e a gente tem que, de alguma forma, fazer com que isso tenha menos dano possível ao coração. Depois, caso o coração tenha disfunção ou apresente alguma manifestação mais grave de disfunção do ventrículo, do coração de fato, né, redução de função cardíaca, aí a gente tem algumas medicações que a gente pode utilizar para tentar fazer um remodelamento desse coração e amenizar o dano, né, mas inicialmente o tratamento, né, da miocardite é o tratamento da COVID-19 mesmo. Para a gente encerrar, então, já que entramos nesse assunto, vacinação. Então, a vacina pode afetar o coração de alguma forma? É importante perguntar, já que a miocardite seria uma das vedações para o Ministério da Saúde não recomendar a vacina, né? Veja, na verdade, primeiro que a gente tem hoje em dia no mercado vacinas com diferentes mecanismos de ação, né? Isso é bom frisar. Apesar de ter todas elas, né, terem um benefício populacional já comprovado, elas têm diferentes mecanismos. Então, é difícil, primeiro, generalizar essa informação. Segundo, que a gente não tem muitos dados. Então, é mais complicado ainda falar alguma coisa aqui para vocês, que às vezes eu fico pensando, né, pode ser até mal interpretado. Mas, de fato, a gente tem a possibilidade teórica, mas isso com todas as vacinas até então a gente tinha essa possibilidade teórica, né? Por exemplo, né, febre amarela, entre outras vacinas, tem o mesmo mecanismo de ação ali. Então, mas a prevalência disso é muito pequena, né? Quando a gente avalia os estudos epidemiológicos. Então, até então, a gente não tem dado para falar isso. Né? Pode acontecer um caso ou outro? Pode, mas geralmente são casos mais isolados e a gente tem que ver qual que é a prevalência em relação custo-benefício disso. Doutor, eu queria te agradecer por essa entrevista, muito obrigado. De nada. Obrigada pela participação, fico à disposição. Obrigado. E para conferir outras entrevistas do portal Banda B, você pode entrar lá no www.bandab.com.br/notícias/categoria/fique sabendo. Essa conversa está aqui no YouTube, esse link na descrição do vídeo. E logo depois, hoje ainda, teremos uma matéria escrita ainda no portal Banda B. Vai ser postado lá e esse vídeo também estará anexado ao material escrito. Pessoal, até a próxima entrevista na sexta-feira. Tchau.